O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros. Essa nova tarifa entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. Trump enviou uma carta ao presidente Lula. Nela, o americano volta a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, critica a forma como ele tem sido tratado e diz que o julgamento contra ele não deveria estar acontecendo. Ele volta a chamar o caso de caça às bruxas. Donald Trump também disse que mercadorias transbordadas para tentar evitar a tarifa de 50% estarão sujeitas a uma taxa mais alta. Trump afirma que o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos tem estado longe de ser recíproco. O republicano alega que os 50% são muito menos do que seria necessário para uma igualdade de condições entre os comércios. O presidente finaliza, dizendo que se Lula decidir aumentar as taxas, será adicionado aos 50% da cobrança. Enfim, essa manifestação de agora a pouco, a gente vai trazer os nossos comentaristas para entender um pouco dessa dinâmica, o que pode acontecer, naturalmente as repercussões a partir desse anúncio de Donald Trump. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Mais um capítulo dos anúncios de Donald Trump em relação ao Brasil. Agora, o anúncio dessa taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Mota, bem-vindo. É nitroglicerina pura, Caniato. E parece que os Estados Unidos acabou com as armas nucleares em desenvolvimento no Irã, mas acabou de detonar uma arma nuclear aqui. Está todo mundo muito impressionado com a estrutura e o conteúdo dessa carta, né, que começa de uma forma bastante assertiva e dura. O primeiro parágrafo da carta de Donald Trump fala do tratamento que Jair Bolsonaro está recebendo aqui no Brasil. E esse primeiro parágrafo da carta termina dizendo: a forma como o Brasil tratou o ex-presidente Jair Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, respeitado inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. E Trump diz: esse julgamento não deveria acontecer. É uma caça às bruxas que deveria terminar imediatamente. E o imediatamente está escrito em caixa alta. O resto da carta fala também das sanções impostas pelo Estado brasileiro contra empresas americanas, principalmente empresas de rede social, fala de ordens de censura. E aí diz que, a partir de agora, devido a essas razões, será imposta uma tarifa de 50% em todos os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. É uma tarifa muito alta, com certeza vai significar um impacto, mas a carta apresenta alternativas, a carta deixa em aberto a possibilidade de que essas tarifas sejam revistas se o governo brasileiro, se o Estado brasileiro rever os pontos que são mencionados nessa carta. Pois é, exatamente essa é a dúvida, né? Quando se traz essa informação e essa notícia, qual será o posicionamento do governo brasileiro a partir desse anúncio de Donald Trump dos Estados Unidos? Chamar o Cristiano Beraldo, também está com a gente ao vivo lá nos Estados Unidos, vai trazer também suas análises e reflexões, né, Beraldo, esse anúncio de Donald Trump, taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, só que ele enviou também uma carta ao presidente Lula. Não trata somente das questões que envolvem a taxação dos produtos brasileiros, mas ele também se manifesta em relação ao que acontece com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, são alguns ingredientes que estão contidos em uma mesma carta, em um mesmo comunicado, né, Beraldo? Bem-vindo. Pois é, Caniato. Do que trata essa carta?
Será que trata de tarifa? Será que trata de Jair Bolsonaro? Será que trata da situação que o Brasil enfrenta? Essa é a grande pergunta e é isso que a gente precisa decifrar com os elementos que temos. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila e boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, ele começa a sua carta falando, que é a carta que está endereçada ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e ele começa falando da perseguição de Bolsonaro, que Bolsonaro é um grande líder, que era respeitado pelos Estados Unidos e pelos demais países enquanto era presidente, e que está sendo vítima de perseguição, fala do ataque que foi feito à liberdade de expressão e que tem a ver, que envolve empresas de rede social norte-americanas. Então ele coloca isso tudo num contexto e anuncia que, em razão disso, em razão dessa situação que acontece no Brasil, está adicionando 50% de tarifa, além das outras tarifas que já existem, como punição ao Brasil por esse tipo de comportamento, essa perseguição contra Jair Bolsonaro, esses ataques à liberdade de expressão. E aí, a minha interpretação foi um pouco diferente da do Mota, porque não é que ele deixa aberta a possibilidade de rever. Ele diz que se o Brasil fizer uma revisão completa das tarifas que impõe aos produtos norte-americanos, que talvez os Estados Unidos possam revisitar esse assunto e esse aumento de tarifa, essa nova tarifa imposta ao Brasil. Talvez, ele não dá certeza e nem condiciona. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Então, deixou completamente aberto. E na minha visão, por que ele fez isso? Até porque o Brasil, nesse fluxo de comércio internacional com os Estados Unidos, o Brasil ele é um player importante, mas ele não está ali na lista dos mais importantes. O comércio com o Brasil é razoavelmente equilibrado, inclusive. O problema é que o Brasil se colocou na posição de desimportância geopolítica que permite a Donald Trump utilizá-lo como um instrumento para atacar a China e atacar os BRICS sem precisar entrar num desgaste direto com a China. E vejam só que situação interessante que o Brasil se coloca. A reação natural do governo brasileiro, e Donald Trump sabe disso, vai ser correr para o colo da China. A gente pode ver essa cena, o presidente brasileiro correndo, todo vermelho, pula no colo do Xi Jinping. Xi Jinping, me salva, que o Laranjão está querendo me cobrar tarifas. E aí a China vai abrir aquele sorriso, o Xi Jinping vai abrir aquele sorriso e falar: ora, presidente, nós somos o seu parceiro, não se preocupe que nós vamos te salvar. Sabe aquele projeto de ferrovia Atlântico-Pacífico que vai conectar o Pacífico pelo Peru até o Atlântico pelo Brasil? Pois é só você aprovar. Se vira lá com o IBAMA, pega as aprovações todas ambientais, que eu vou executar essa obra e eu vou ser dono da infraestrutura que conecta o Brasil com o Pacífico. E por que isso é importante? É importante porque, com esta ferrovia, a China se livra da dependência do Canal do Panamá. Vocês se lembram que os Estados Unidos impôs ao Panamá a venda dos terminais portuários que estavam nas mãos dos chineses e que uma empresa que, se não me engano, era financiada pela BlackRock foi e comprou toda essa infraestrutura que os chineses estavam montando no Panamá? Pois é, a China está doida para sair dessa encruzilhada que está no Panamá. Está usando quem? O Brasil, porque o Brasil se submete a todo e a qualquer um. O Brasil está sempre à disposição para atender o interesse dos outros, enquanto o nosso governo olha para o próprio umbigo e só pensa nas eleições do ano que vem. Pois é, daqui a pouco eu vou trazer o Luiz Felipe Dávila. O Dávila vai trazer também sua análise e reflexão, seu diagnóstico após esse anúncio de Donald Trump, mas a gente vai receber e movimentar a nossa reportagem Brasília, Estados Unidos. Teremos convidados também ao longo desta edição de Os Pingos nos Is. Você que nos acompanha, se puder, fique na sintonia. É um programa muito importante para a gente destrinchar o que representa esse anúncio
de Donald Trump. Vamos então imediatamente a Brasília. Lá está o nosso repórter Bruno Pinheiro, vai trazer as informações de momento e as repercussões no Congresso Nacional. Bruno, seja muito bem-vindo, ao lado inclusive de um senador que representa o estado de Mato Grosso. Bem-vindo, Bruno. Repercussão imediata. Ótima noite a você, ao senador Wellington Fagundes, que também escuta o estúdio neste momento aqui em Os Pingos nos Is. A gente está entendendo ainda sobre essa declaração do presidente dos Estados Unidos, mas um pouco, senador, que a gente já conversava sobre essa repercussão, sobre aplicar uma taxação de 50%, também algumas observações sobre as ações que envolvem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor que é líder do Bloco Vanguarda, da mesma legenda de Bolsonaro, de Valdemar Costa Neto, que é da oposição aqui no Congresso Nacional. Como que o senhor vê essa nota, essa resposta do presidente norte-americano em relação a tudo que está acontecendo e aplicando uma taxação de 50% sobre os valores que já existem hoje? Ótima noite, estamos ao vivo. Claro que isso traz uma preocupação muito grande para todos nós, porque afinal de contas é o que será do Brasil se não tiver uma relação comercial com a principal nação mundial. E o que a gente vê, percebe, que é exatamente a falta de diálogo do nosso presidente, do presidente que prometeu estar buscando as melhores relações mundiais. E, infelizmente, assuntos que não pertencem ao Brasil, como a questão das guerras, o presidente ir lá opinar, enfim, isso está trazendo e pode trazer o Brasil numa situação bilateral com os Estados Unidos extremamente péssima, extremamente ruim, principalmente no nosso país, que somos um estado hoje produtor de commodities, que dependemos das exportações. É claro que isso pode trazer uma situação muito difícil para o nosso país. Eu vou aproveitar e chamar os nossos comentaristas. O senador Wellington Fagundes está à disposição e ouvindo em estúdio também. É isso, senador. Muito obrigado pela gentileza em nos atender. Naturalmente que a gente tem tratado das questões que envolvem as medidas tomadas pelo governo brasileiro, mas eu queria rapidamente que o senhor fizesse uma análise em relação a essa carta que foi enviada por Donald Trump ao presidente brasileiro, em que ele reúne informações sobre essa taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, mas também menciona o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive faz críticas à justiça brasileira. Queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre esses muitos ingredientes contidos em um mesmo comunicado. De que maneira o senhor interpretou isso? Interpretamos que o presidente Trump faz uma advertência ao Brasil. Inclusive nessa questão do presidente Bolsonaro, a perseguição, a forma que está sendo conduzida até agora. Nós do PL queremos principalmente que as próximas eleições sejam eleições democráticas. E como é que pode ter uma eleição sem a presença do presidente Bolsonaro, que é o maior líder deste país? Então, isso tudo é uma advertência que o presidente Trump, e falando também das questões de isolamento, que hoje o governo não está tendo esse cuidado. Tá certo. Wellington Fagundes, senador do estado de Mato Grosso. Senador, a gente vai precisar interromper um problema de áudio na comunicação com o senador e com o nosso repórter Bruno Pinheiro. Daqui a pouco a gente retoma, inclusive, o contato com a nossa equipe em Brasília. Enquanto isso, a gente continua repercutindo com os nossos comentaristas. Falta o Luiz Felipe Dávila, nesse primeiro giro de análises, trazer suas impressões acerca dessa taxação de 50%, o anúncio feito por Donald Trump, mas também nesse pacote, Dávila, as críticas ao julgamento de Jair Bolsonaro e as críticas à justiça brasileira. Dávila, queria pedir, nessa abertura de programa, as suas impressões sobre esse anúncio dos Estados Unidos, esse anúncio de Donald Trump. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite, nossa querida audiência. Caniato, é uma carta lamentável. É uma carta de um populista de direita para um populista de esquerda. O populista de direita usa as tarifas para prejudicar justamente os Estados Unidos. Metade das exportações dos Estados Unidos dependem de insumos importados. Com esta sobretaxa, vai encarecer os produtos americanos que vão perder competitividade. E pior, vai aumentar a conta dos produtos para os americanos. Então, esta guerra tarifária de Trump é o populismo tarifário. Tarifa é imposto. Cada vez que você aumenta a tarifa, é como se estivesse aumentando imposto. Esta é a verdade.
E isto encarece produto, destrói empregos e destrói a competitividade de produtos americanos. Segundo ponto, do ponto de vista comercial, não faz nenhum sentido esse aumento de tarifa, porque o Brasil, inclusive, tem déficit na balança comercial. Toda a história de Donald Trump usar as tarifas era para diminuir o superávit comercial com demais países. No caso do Brasil, é déficit. Então, é uma tarifa em cima de um discurso político. E esse discurso político é fruto da desastrosa diplomacia populista do governo Lula. É esse o ponto. É o governo que vem cada vez mais estreitando relações com tiranos, governos autoritários, fazendo um discurso anti-Estados Unidos, anti-Ocidente, anti-a ordem mundial e tentando se apoiar, respaldar nessa diplomacia do sul global, que é uma besteira total. E nisso o Beraldo está completamente certo. Uma política dessa vai jogar o Brasil cada vez mais nos braços da China. É isso que vai acontecer. Então, assim, é uma tarifa desastrosa para os Estados Unidos, desastrosa para o Brasil, porque, na verdade, nós exportamos commodities, petróleo, aço, e isso será altamente afetado, mas vai afetar demais as exportações dos Estados Unidos, que utilizam o aço brasileiro, e vai aumentar o produto final para os americanos. E isso causa inflação. E toda vez que causa inflação, prejudica o povo. Então, assim, é uma guerra de populistas. E quando há populista de direita ou esquerda, Canhato, ninguém tem razão. Pois é, deixa eu só retomar o nosso contato com Brasília. Bruno Pinheiro, ao lado do senador Wellington Fagundes. Senador, o senhor discorria sobre a análise daquela carta enviada pelo presidente Donald Trump ao presidente Lula, em que, além de citar a taxação de 50%, ele menciona o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também faz críticas à justiça brasileira. Vou pedir que o senhor retome o seu raciocínio, por favor. Olha, eu acho que o que está sendo analisado aí é exatamente o meu raciocínio. O Brasil pode ir para um caminho que está sendo colocado pelo governo, muito mais a preocupação de fazer política pensando nas eleições do ano que vem do que governar para os brasileiros, criar oportunidades para os brasileiros. Vocês se lembram bem, na pandemia, o presidente Bolsonaro, na hora que precisou, foi lá, conversou com o presidente russo, né? E procurou manter as relações daquilo que era importante para o Brasil, ou seja, os fertilizantes que chegassem aqui para que o Brasil continuasse a poder produzir e exportar, ou seja, para que o Brasil continuasse tendo uma balança comercial positiva. Então, eu acho que a atitude do governo, qualquer governante, é dialogar. Enquanto o vice-presidente faz um discurso educado, que vai procurar esse diálogo, o presidente sai lá fora e fica instigando os países contra o Brasil. Não temos dúvida disso. Senador Wellington Fagundes, a gente agradece demais pela participação. Bom trabalho para o senhor. Bruno, a gente segue em contato. Qualquer novidade, por favor, nos acione que a gente repercute também com os integrantes do Congresso Nacional. Quer fechar aí, Bruno? Tem mais algum detalhe rapidamente? Por favor. Rapidamente, só para contar a repercussão um pouquinho aqui da Câmara dos Deputados, o deputado Felipe Barros, da Comissão de Relações Exteriores, também a comissão vem se articulando para tentar entender, ouvir do Itamaraty quais serão as reações que o governo deve fazer justamente nos próximos dias para evitar que tenha uma escalonada, na verdade, isso possa escalonar muito mais essa discussão de relacionamento do governo brasileiro e também como o Itamaraty deve realmente responder a isso. Então, requerimentos lá para chamar inclusive o ministro Mauro Vieira para dar explicações de como o governo vai se manifestar nos próximos dias, até onde vai esticar esta corda. Então, a gente observa aqui na Câmara dos Deputados essa notícia repercutindo rapidamente, a oposição se manifestando e essa comissão que é muito importante aqui na Câmara dos Deputados. Os aliados do governo estão colocando na conta de Eduardo Bolsonaro que ele seria então responsável por tudo isso, por essas reações do governo americano, já que ele está ausente aqui do Congresso Nacional, quase 4 meses nos Estados Unidos, e aí tentando incentivar que respostas possam acontecer sobre as ações, tanto do governo quanto ao Supremo Tribunal Federal. Então, é esse movimento que a oposição tem feito aqui no Congresso. Canhato. Bruno, eu quero alertar isso aí. Aqui, pois não, senador, pois não, só para a gente vamos encerrar. Discutir para que a gente não tenha... Eu quero alertar, inclusive já nos reunimos, para que o Congresso Nacional não tenha recesso.
porque a situação pode ser grave e isso precisa um plantão diuturno. É isso. É isso, senador Wellington Fagundes, estado de Mato Grosso, levantando até a possibilidade de cancelar o recesso parlamentar, dada a importância do tema. Senador, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Bruno, a gente segue em contato, qualquer novidade a gente volta a conversar. A gente segue aqui trazendo naturalmente as últimas informações, as repercussões, e a gente gira a reportagem da Jovem Pan News. A produção só confirma Estados Unidos, ok? Posso chamar o Eliseu Caetano? Então vamos aos Estados Unidos. Repórter Eliseu Caetano também monitorando. As informações foram divulgadas há pouco pelo presidente norte-americano Donald Trump, anunciando essa taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Não é mesmo, Eliseu? Bem-vindo. Exatamente, Caniato. Muito boa noite para você e para todos que acompanham os Pingos. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 5 horas da tarde com 22 minutos neste momento aqui na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida, 30 graus Celsius, mas onde está mais quente do que aqui é na capital americana, Washington DC, por conta dessa novidade que pegou todo mundo de surpresa. Desde nós, jornalistas, que fazemos diariamente a cobertura do poder na capital americana, até, obviamente, as autoridades brasileiras. O Caniato, no início dessa semana, na segunda-feira, nós trouxemos essa informação aqui ao longo da programação da Jovem Pan News, quando ainda ninguém falava sobre o assunto, de que depois de ter citado o ex-presidente Jair Bolsonaro em um post em sua rede social, que Donald Trump previa mais algumas novidades com relação tanto ao Bolsonaro quanto ao Brasil ao longo desta semana. Pois bem, ainda há pouco, agora durante a tarde, ao sair de uma reunião na Casa Branca, ele conversou com a imprensa e, sem ser perguntado, como dizem os americanos, out of the blue, ele confirmou e afirmou que uma sanção financeira econômica seria sobreposta ao Brasil dentro do chamado tarifaço que a gente está acompanhando desde o início do ano aqui, que é a nova moeda de troca de Donald Trump. É através do tarifaço que ele está conseguindo negociar acordos comerciais e também acordos políticos, como acordos de paz, por exemplo, com determinadas nações do planeta. Pouco tempo depois, ele afirmou que entre hoje e amanhã ele traria um número específico dessa sanção contra o Brasil, e não foi amanhã não, viu? Não aconteceu depois de muito tempo. Poucas horas depois, ele enviou uma carta formal endereçada à Presidência da República do Brasil, endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e confirmou, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro exportado aos Estados Unidos já a partir do próximo dia 1º de agosto. No documento de 2 páginas, Trump afirma que o Brasil tem promovido práticas comerciais injustas ao longo dos anos e critica também, Caniato, severamente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando o processo de caça às bruxas e de uma desgraça internacional. Segundo ele, nesta carta, esse julgamento deve ser encerrado imediatamente. Eu separei alguns pontos importantes, alguns pontos altos dessa carta para a gente poder discutir aqui nos Pingos, ô Caniato. A primeira e talvez mais importante acusação feita nessa carta é com relação ao STF, porque Trump acusa o Supremo Tribunal Federal Brasileiro de ataques, abre aspas, insidiosos contra a liberdade de expressão e os direitos de americanos, fecha aspas, mencionando ordens de censura a plataformas de mídias sociais aqui dos Estados Unidos, com ameaças de multas e até mesmo de expulsão do Brasil. A carta menciona ainda especificamente que, como resposta a essas ações e à falta de reciprocidade comercial, os Estados Unidos cobrarão uma tarifa fixa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, independentemente de tarifas setoriais já existentes. Produtos transbordados por terceiros países para evitar o imposto também vão ser atingidos. E aí a gente precisa falar dessa pressão econômica e de uma possível abertura para o acordo, né, Caniato? Porque nessa carta Trump afirma que a relação comercial entre os dois países tem sido muito injusta e que a tarifa de 50% é muito menor do que o necessário para equilibrar
o jogo, equilibrar o campo de jogo, segundo as palavras do presidente dos Estados Unidos. No entanto, ele abre a possibilidade de recuar na medida caso o Brasil abra os seus mercados ao comércio americano e elimine barreiras tarifárias e também não tarifárias e facilite a instalação de empresas dos Estados Unidos em território nacional. Tem uma aspas de Donald Trump, Caniato, que vale a gente trazer, que é a seguinte: se você quiser abrir seus mercados comerciais atualmente fechados, talvez consideremos um ajuste, escreveu Trump. Na última parte da carta, o presidente americano também ordena que o representante de comércio dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, inicie imediatamente uma investigação sob a seção 301 contra o Brasil. Anotem aí, esse dispositivo, a seção 301, é usada para embasar medidas punitivas unilaterais sob alegações de práticas desleais de comércio. Agora, para a gente resumir, porque foram 2 páginas, Caniato, de carta de Donald Trump para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tema abordado: posição de Trump com relação ao julgamento de Bolsonaro. Segundo ele, essa caça às bruxas deve acabar imediatamente. Ele também citou o STF e redes sociais, que são acusados aí de o STF, né, é acusado de censurar e também de ameaçar empresas dos Estados Unidos. Citou a relação comercial Brasil-Estados Unidos. Chamou de injusto e não recíproco, colocou uma nova tarifa ali de 50% sobre todos os produtos, ou seja, 50% acima daquilo que já é praticado. Então, se a gente tem uma tarifa, Caniato, de 2,5%, vai ser 52,5%. Se já tem uma tarifa de 10% sobre um determinado produto, 60%. Então, deixou espaço aberto para a retirada da tarifa, possível se o Brasil abrir os seus mercados e remover barreiras, e ainda citou essa questão da investigação da seção 301, uma investigação formal que começa a ser aberta agora, portanto. Essa carta, Caniato, deve gerar aí fortes reações diplomáticas. Aqui nos Estados Unidos já é uma realidade, pelo menos na imprensa americana, que já fala a respeito. Agora há pouco, o jornal New York Times, um dos mais importantes do planeta, citou essa situação, citou inclusive Alexandre de Moraes, citou o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, fez uma leitura completa sobre este assunto específico. Aqui também já se fala que essa medida pode afetar significativamente, Caniato, setores como agronegócio, mineração, aço e tecnologia, além de aprofundar tensões entre os 2 governos, como não poderia deixar de ser, especialmente após Lula ter feito essas falas de hoje, né? Ainda há pouco também a congressista Maria Salazar falou a respeito, ou seja, convocando a comunidade política americana, e aí a gente fala, obviamente, dos republicanos, aliados, parceiros de partido de Donald Trump, mas também democratas que, obviamente, a reboque, devem também falar sobre esse assunto já, através de suas redes sociais e, obviamente, lá no Capitólio, lá em Washington, D.C., onde nesse momento a imprensa do mundo inteiro se reúne, Caniato, para tentar entender como vai ficar essa situação com o Brasil, em que pé estaremos possivelmente em termos de cenário no dia 1º de agosto de 2025, portanto, daqui a alguns dias, quando essa medida entrar em vigor. Vale lembrar que essa medida, se entrar em vigor, ela não vai ter prazo de extensão. Ou seja, ela vai entrar em vigor em caráter não excepcional, em caráter definitivo. Outros 6 países também terão ali o tarifaço, serão incluídos nesse tarifaço a partir do próximo dia 1º de agosto, além dos 14 países que nós citamos e falamos ontem aqui ao longo da programação da Jovem Pan News